Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui com vocês para poder estar compartilhando conhecimento e junto hoje vamos estar fazendo a leitura diária, que é um dos livros que eu leio, que é O Poder do Subconsciente. Não sei se vai ficar legal para vocês, mas está escrito aqui. É um livro de Joseph Murphy. Sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Eu vou continuar aqui de onde eu parei, então eu tive essa ideia ontem de começar a compartilhar aqui com vocês. Ontem à noite eu falei, cara, eu vou começar a compartilhar conhecimento, e eu sei que isso tem mudado vidas de pessoas próximas a mim, e eu quero estar alcançando vocês também, para que vocês possam ter uma vida melhor. Isso em geral. A ideia aqui é compartilhar conhecimento. Não sou melhor que ninguém, não me sinto melhor que ninguém, mas estou aqui para entregar tudo aquilo que eu tenho aprendido. Estamos na página aqui 59 do livro, e tem como título aqui, né, O Subconsciente Cura Câncer de Pele. Eu já li bastante coisa aqui desse livro, quantas pessoas ali com doenças também foram curadas, pessoas com problemas que conseguiram resolver através do poder do subconsciente, da mente ali, de você dar sugestão para você, falar coisas positivas, ter pensamentos positivos, porque a base desse livro aqui vai se falar daquilo que você pensa também muito, vai ser o que muitas das vezes vai dominar ali a sua vida. Então, primeiramente, o que você tem pensado sobre você, o que você tem pensado sobre a vida, sobre as situações que você está vivendo. Será que você está pensando que vai dar errado ou será que você está confiante que vai dar certo? Então, vamos lá. O subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter do poder curador do subconsciente é uma cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica podia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando um deles havia ainda. Vou ler de novo aqui. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Agora entendi. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo, de acordo com o modelo interior perfeito. E o pastor me mostrou seu relógio. Esse relógio teve um fabricante, disse. Mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. A ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Entendi. O cara que fez o relógio ali tem um conhecimento também para consertá-lo. Compreendi o que ele estava com essa analogia tentando me dizer. A inteligência subconsciente que criou o meu corpo era como um relojoeiro. Ela sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria cura.
Gostei disso. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os seus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me interior e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim. Um ponto aqui, né, que é só uma autossugestão que ele está se dando. E sempre que ele fala aqui sobre inteligência infinita, né, ele está falando aqui de Deus. Deus criador dos céus e da terra, aquele que me criou e criou vocês. Mas ele preferiu deixar assim no livro para não ter problemas ali com religiões. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repeti em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera a meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição geradoras de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamento alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando um equivalente mental surge, primeiro na mente, mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Este é o princípio fundamental de toda a cura. E como diz lá em Salmo 139:14, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que na alma aqui ele destaca como mente subconsciente. Outra coisa que eu quero deixar aqui é que o autor ele está deixando uma experiência própria dele, né? Onde ele foi curado ali de um câncer. Também tem outras experiências que ele relatou aqui antes, né? Principalmente, deixa eu achar aqui o nome dele, tem um psicólogo, não lembro se é o William James, deixa eu ver aqui. Sabedoria, poder milagroso. Isdaile, isso, achei. O nome desse doutor aqui, doutor Isdaile. Depois você procura aí sobre ele. Foi um cirurgião escocês que lá em 1840, olha só, a gente estava falando de 1840, o cara, ele fazia cirurgias. E hoje a gente tem todo um conhecimento ali de cirurgia, né? Mas só trazendo um breve resumo, ele fazia cirurgia sem dor, sem o paciente sentir dor, apenas com o poder da mente subconsciente. Ou seja, ele dava ali sugestões para a pessoa, até a pessoa acreditar ali que não ia sentir dor. E quando a pessoa registrava isso no subconsciente, ele fez mais de 400 cirurgias, desde a amputação, desde cirurgia nos olhos e diversos tipos de cirurgias, onde a pessoa não sentiu dor. E em nenhuma dessas cirurgias a pessoa morreu. Cara, isso é chocante para mim, sim, porque simplesmente utilizando o poder ali da mente subconsciente. Por isso que eu falo para vocês buscar aí também, para vocês tirar essa dúvida aí, busca aí na internet um pouquinho da história desse doutor, o doutor Isdaile. Eu tenho outros métodos, tem outras coisas que foram feitas lá atrás e parece que às vezes a gente esquece. E um outro ponto importante, não tinha também essa questão, esse conhecimento que hoje a gente tem de esterilizar os equipamentos. Então pensa aí, estava cheio de bactérias, cheio de infecção. Como é que resolvia isso? Simplesmente com a sugestão ali, registrando no subconsciente para que não se desenvolvesse nenhuma infecção e nenhuma bactéria no corpo da pessoa.
e isso já era o suficiente ali para a pessoa fazer cirurgia e não vir a morrer e não ter bactérias, infecções. Eu quero que você também reflita um pouquinho nisso aí, ver como isso é interessante e busque, cara. Não fique dependendo aqui só de mim, não. Vamos lá. Como o subconsciente controla as funções do corpo? Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo, sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos, sem a menor dúvida, um fracasso. Provavelmente morreríamos, e logo os processos são... Morreríamos e logo, na verdade. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica. Embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia, dia após dia, ano após ano, suponhamos que estamos cruzando um oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamentos interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que, em clima de paz, harmonia e ordem divina, assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esquece de lhe falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo suas ordens. Que ele está trazendo também um pouco mais ali, até falar um pouco mais dessa questão do nosso subconsciente, onde ele vai tratar o nosso consciente, o racional e o nosso subconsciente. Tem outros nomes na psicologia também para isso, mas o autor aqui ele preferiu essa dualidade. Aqui está enfatizando o consciente e o subconsciente. Então, se você tem mais um conhecimento aprofundado, sei que pode não concordar e tudo mais, mas de forma aqui generalizada a gente está falando de consciente e subconsciente. Valeu? Não me batam aí por isso. E aqui ele tem diversos exemplos e argumentos. Acredito que você também, parando aí para pensar, vai lembrar de momentos na sua vida onde o seu subconsciente registrou alguma coisa que você viveu. E o subconsciente, cara, ele não tem filtro, ele não vai pegar aquilo que é bom ou ruim. Ou seja, o que você registrar nele, seja bom ou ruim, ele vai trazer para a realidade.
Então, muitas das vezes a gente fica com medo de alguma coisa, muito medo, e isso acontece. Por quê? Porque a gente está sugerindo muitas das vezes no dia para o nosso subconsciente que aquilo aconteça. Estamos declarando, afirmando coisas para si mesmo. Então, toda afirmação, toda coisa que você absorve aí com autoridade é o que vai acontecer. E finalizando, o que eu quero deixar para reflexão também de vocês é sobre um versículo bíblico que está lá em Filipenses 4:8, que Deus ele já conhece disso, ele já fala, cara. Tudo aquilo que é bom, amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é honroso, seja, todas as coisas boas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você está pensando? Para de pensar nas tragédias, nas coisas ruins, principalmente no que os jornais dizem. E começa a buscar as coisas de Deus, começa a buscar os pensamentos bons, começa a enxergar valor em você e qualidade na sua vida. Pense nisso e um forte abraço. Valeu!